Boa noite, meus queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para vos trazer uma mensagem de cura divina e libertação. Hoje nós vamos falar sobre Naamã, o grande general da Síria. Aqui nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 5, uma história muito interessante. Então nós temos uma menina judia que foi levada pelo exército da Síria como prisioneira de guerra para a casa de Naamã. Lá, com certeza, trabalhava como doméstica. E um dia ela disse à esposa de Naamã, cujo general estava acometido de uma doença muito grave na época, chamada de lepra. Então a menina, falando para a sua senhora, a sua patroa, disse o seguinte: se o meu senhor tiver a oportunidade de se dirigir ao profeta Eliseu, que está em Samaria, com certeza ele ficará livre de sua lepra. Pois bem, no versículo 10 do mesmo capítulo diz assim: então Eliseu, o profeta Eliseu, lhe mandou uma mensagem a Naamã dizendo: vai e mergulha 7 vezes na água do Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Prezados amigos, nós vamos comentar aqui uma história muito linda, muito importante, a respeito de um grande homem chamado Naamã. Ele era uma pessoa respeitada em toda a Síria, principalmente na capital Damasco. Todo mundo conhecia Naamã. Era um homem respeitado por todos. Era querido por todos. Era idolatrado como um ídolo, como um guerreiro de guerra. Inclusive o Senhor usou ele, assim como fez com Nabucodonosor. Mesmo não sendo convertido, o Senhor usou esses dois. Tanto o rei de Babilônia, Nabucodonosor, como no caso aqui Naamã, que era um general de guerra que dirigia o exército da Síria. Pois bem, a Síria é um país que ficava ao noroeste de Israel. Naquela época, o rei da Síria chamava-se Ben-Hadad III. Ben-Hadad III. Isso foi nos anos de 860 a 841 antes de Cristo. A Síria era um país, na época, em desenvolvimento. E ela se uniu com o rei Acabe. Os dois países se uniram e começaram numa luta ferrenha contra Israel, em disputa de algumas cidades na fronteira e alguns pedaços de terra. Assim, esses dois países lutaram contra Israel seguidamente. Eles invadiam, tentavam entrar pela fronteira e guerreavam, matavam, saqueavam. Então viveram assim nesta luta durante um período aproximadamente de 8 anos.
eles lutavam de uma maneira ferrenha. Então acontece que uma vez, Naamã entrando lá dentro, conseguiu inclusive levar cativo, como prisioneira de guerra, uma menina que foi morar em sua casa para fazer serviço doméstico para a esposa de Naamã. Mas Naamã foi vítima da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença contagiosa, uma doença horrível. Ela tinha 2 estágios. O primeiro estágio, ele atacava diretamente o sistema nervoso central, as veias de todo o corpo. E também atacava a pele da pessoa, criava erosões e bloqueavam as artérias, as veias, tanto as maiores como as menores, e impedia o bom circulamento do sangue, e com isso criava manchas brancas e manchas avermelhadas, e se transformavam em ferida, e essas feridas também provocavam derrame sanguíneo por toda a parte do corpo. Isso era no primeiro estágio da lepra. Agora, no segundo estágio da lepra, começava a apodrecer os membros, os órgãos do corpo, assim como a ponta do nariz, a orelha, a ponta dos dedos, as unhas caíam, começava a cair as pontas dos dedos, então ia apodrecendo e caindo. Compreende? Era uma doença terrível. E essas pessoas não tinham o direito de viver em sociedade. Eles eram expulsos das cidades para viver em cavernas, em grutas, em montanhas. Enfim, eles viviam fora da cidade. E às vezes, quando as pessoas observavam de longe, via que vinha alguns leprosos, eles atiravam pedra, era feito o apedrejamento, e os leprosos tinham que gritar imundo, imundo, que eles eram imundos. Então as pessoas se ausentavam mais dessas pessoas. Eles eram obrigados a gritar para fazer com que as pessoas se afastassem deles. Então era uma doença terrível, difícil de conviver. E Naamã, o general da Síria, ele era vítima dessa doença chamada lepra. Então, essa menina judia que tinha sido levada como prisioneira de guerra, deu testemunho do profeta Eliseu, dizendo que ele era um grande homem de Deus e que se o seu marido fosse até ele, ela tinha certeza que Naamã seria curado da lepra. E ela disse que o profeta Eliseu estava em Samaria. Então isso deu um ânimo, né, em Naamã. A sua esposa contou-lhe a ele a história da sua empregada, digamos assim, aquela menina judia. Então Naamã se dirigiu ao rei, o rei Haddad III. Este fez uma carta para o rei de Israel e mandou uma comitiva, né, levando joias, ouro, roupas, animais, carros de guerras, e fizeram uma comitiva grande e se dirigiram ao rei de Israel. Ao chegar lá, Naamã apresentou a carta a ele, ao rei de Israel, e ele simplesmente ficou indignado e disse: por acaso eu sou Deus para curar Naamã?
o rei da Síria está querendo criar problema para que entramos em conflito novamente. E rasgou as suas vestes. Era uma forma de protestar. Era uma forma de protesto. Isso era comum em Israel. Quando isso chegou ao conhecimento do profeta Eliseu, Eliseu mandou um recado para o rei dizendo: manda ele vir ter comigo. Porventura não tem profeta em Israel? Aí o rei tomou providência e mandou que Naamã se dirigisse ao profeta Eliseu. Então é uma história muito bonita. É interessante que a Síria, como eu já tinha falado antes, ela se uniu a Acabe. Ela ficou fortemente poderosa. E começaram a invadir a divisa. Eles queriam tomar Ramote e Gileade. Eram as cidades vizinhas ali, que estavam, vamos dizer, no território de Israel, mas na divisa. Então, na realidade, eles não se davam muito bem, os dois reis. Tanto o rei da Síria como de Israel, eles viviam num relacionamento falso, numa diplomacia falsa, mas quando era necessário, eles se comunicavam. Então o que ele fez? Ele mandou uma carta e uma comitiva pedindo que o rei curasse ao seu servo Naamã. Então Naamã, como eu falei, era um herói de guerra, um homem de boa índole, respeitado, mas ele tinha essa doença contagiosa, a lepra. E, ao meu ver, ele tinha dois tipos de lepra. Tinha a lepra externa, a física, mas também era possuidor da lepra espiritual, porque ele não era convertido. Ele era uma pessoa muito amada, muito querido, mas ele não era um homem convertido. Pois bem, o que aconteceu? Naamã pega toda a sua comitiva e se dirige para a casa do profeta Eliseu. Então, o que aconteceu? Ele saiu com toda a sua comitiva, muitas carroças, muitos carros, muita gente. E chegando à casa do profeta, ele parou. E na sua bagagem estava 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro. Isso não falando das túnicas, das roupas finas que os reis daquela época usaram, que o rei da Síria mandou para fazer um agrado ao profeta Eliseu, para que ele curasse a Naamã. Então vocês vejam bem, então Eliseu achava que o profeta iria recebê-lo como chefe de Estado, ia fazer uma continência, ia se inclinar diante dele, diante da sua comitiva. E, de repente, Naamã acreditava que Eliseu iria colocar as mãos sobre as suas feridas e invocar o seu Deus, e ele ficaria curado. Mas aconteceu ao contrário. Quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu nem sequer foi atender Naamã. Mas por quê? Porque Deus já tinha falado com Eliseu. Então Eliseu ficou dentro da sua própria casa
não foi receber o grande general da Síria e sua comitiva e mandou o seu secretário lá entregar para ele um recado. E qual foi o recado? O recado foi simples. Vai, mergulha 7 vezes na água do Rio Jordão, que tua carne vai ficar curada, vai ficar limpa, tu ficarás livre da lepra. Aí o que aconteceu? Aquilo lá foi uma ofensa para Naamã, porque além de não comparecer o profeta, ele esperava uma oração, uma intercessão, uma palavra da parte de Deus sendo dirigida a ele. Ele mandou um servo lá e disse, ó, vá lá e mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. O rio ficava bem perto de sua casa. Mas as águas do Jordão, naquela mediação ali, é uma água barrenta, tem muito lodo, é uma água atordoada, tipo água de chuva quando chove numa estrada de chão. Então era uma água muito barrenta, poluída, suja. E Naamã quis se justificar, dizendo, não posso aceitar essa situação. Não, diz a Bíblia que ele ficou indignado com o profeta, com o homem de Deus. Veja bem, ele ficou indignado, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ele esperava que ele fosse atendido e que ele fosse curado ali. E o recado do profeta é que ele fosse no Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes, que a sua carne ficaria limpo. Tem uma tradução que diz que ficaria limpo, nova, bonita, como uma carne de um bebê recém-nascido. Então, Naamã ficou ofendido. Então, eu pergunto, o que é indignação? Ele ficou indignado. Indignado com o profeta de Deus, com o homem de Deus. O que é indignação? Indignação é um sentimento de descontentamento. Ele não ficou nada satisfeito. Ele ficou triste, furioso. Ficou com o coração cheio de ódio. E ele começou a se sentir magoado, entristecido, frustrado. Então a frustração foi grande, porque ele não esperava aquilo por parte do homem de Deus. Então Naamã mostrou a Deus quem ele realmente era. Na realidade, Naamã era um homem orgulhoso, um homem prepotente. Ele era prepotente, orgulhoso. O orgulho foi o pecado, daquele anjo que se transformou em acusador, dos nossos irmãos, acusador do povo de Deus. Segundo a nossa gramática, Satanás, o diabo, o anjo decaído, Lúcifer, por causa do orgulho. O orgulho tomou conta dele, ele, em seu coração, ele falou, eu subirei ao mais alto desse trono, subirei entre as estrelas. Eu farei o meu trono acima do trono de Deus, eu. E ele começou a botar o eu em seu coração. O orgulho tomou conta dele. Ele ficou prepotente. Naamã ficou com o nariz empinado, cheio de arrogância, porque ele era um dos maioral da Síria, ele queria ser tratado como tal. Só que o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes e a água era uma água barrenta, uma água suja.
Aí ele, querendo se justificar, ele disse: por acaso as águas dos rios de Damasco, de Albana, não é mais clara, mais límpida, e outros rios do que o Jordão? Aí ele ficou indignado, ficou revoltado com o profeta Eliseu por causa dessa atitude, porque jamais ele esperava de ser recebido dessa forma. Então ele quis se justificar. E aí o ódio tomou conta do seu coração, a raiva, e ele resolveu a voltar atrás. Ele não quis se humilhar. Ele não quis se dobrar diante da presença de Deus. Era o que faltava para ele. Aí o que é que Naamã fez? Ele voltou atrás. Quando ele ia seguindo, os seus oficiais pararam a carruagem e foram falar com ele e disseram: mas Naamã, se caso acontecesse um fato mais horrível e se tu fosse mandado para resolver tal problema, você não iria? Aí ele respondeu: claro que eu iria. Para mim não existe problema. Então por quê? Tu não obedece ao que o profeta falou? É simples, cara. Tu não quer ficar livre da lepra, dessa incomodação, desse incômodo. Tu não queres viver em paz, em harmonia? É simples. É só tu descer do cavalo, tirar a tua roupa, vai lá e mergulha 7 vezes. O profeta garantiu que tu vai ficar limpo, curado, livre da lepra. Ainda bem, Naamã caiu em si. Ele pensou e disse: é verdade mesmo. Vocês estão com a razão. Eu acho que essa é a saída para a minha liberdade, para a minha libertação. Aí Naamã deixou o pessoal ali, se retirou e foi em direção ao Jordão. Quando chegou à beira do Jordão, ele tirou as suas roupas e ali entrou dentro da água e deu o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, e nada acontecia. Mas por que o Jordão? Porque ali no Jordão estava a presença de Deus. Foi no Jordão onde João Batista pregava o arrependimento e o perdão dos pecados. Foi no Jordão onde Jesus Cristo foi batizado e uma pomba veio, apareceu sobre a sua cabeça e Deus falou que ele era o Filho amado de Deus. Então ali no Jordão, muitas pessoas vão a Jerusalém só para ser batizado no Rio Jordão. Não que a sua água tenha poder, mas a simbologia é muito grande e muitas pessoas tomam banho, são batizados e são curados na água do Jordão. E a ordem do profeta era Rio Jordão, porque a presença de Deus estava naquele lugar, mesmo com aquela água barrenta, poluída, mas a presença de Deus se encontrava ali naquele local. Então, na sétima vez que Naamã mergulhou, ele levantou, saiu das águas e olhando para os seus braços, para o seu corpo, passando a mão, ele viu que não havia mais ferida, mais marca branca, marca roxa, ficou imediatamente curado, liberto de toda a doença da lepra. E ali ele começou a glorificar a Deus. Ali ele começou a agradecer. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele disse várias palavras. Obrigado, Senhor, louvado seja, glorificado seja o Deus de Israel. Me faz lembrar, meus amigos,
Zaqueu. Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. Ele queria ver Jesus, mas ele não podia porque ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele correu bem na frente e subiu numa árvore, porque ali Jesus havia de passar. Mas ele teve que subir na árvore. E lá na árvore, a Bíblia consta que Jesus ia passando por ali. E olhou para cima e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje em tua casa. Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso. Mas para Zaqueu receber a Jesus, ele teve que descer do seu orgulho, dos seus conceitos. Ele teve que descer dos seus preconceitos, do seu orgulho, do seu nariz empinado, da sua posição social. Ele que descer de tudo aquilo que se chama pecado. Ele desceu aquela árvore, simbolizava um mundo de pecado. E ele desceu da árvore, desceu de todos os tipos de pensamentos sórdidos, ruins. E chegando a Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho roubado a alguém, eu prometo que irei restituir 4 vezes mais. Então, assim foi Naamã. Naamã, soberbo, o grande general, e o general exaltado, cheio de pampa, esperava que o profeta Eliseu fosse receber ele de uma maneira diferente. Mas ele teve que se humilhar, ele teve que se inclinar diante do Todo-Poderoso para poder receber a cura, a libertação. Ele teve que se dobrar, se humilhar e beijar o solo, o piso do Jordão, porque ele tinha que reconhecer o poderio do Deus de Israel, não o Deus da Síria, mas o Deus de Israel. E segundo o testemunho daquela menina judia, ele realmente foi restabelecido a sua saúde, foi curado, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que tem poder para perdoar os pecados e curar as nossas enfermidades. E assim Ele fez. Ele curou a lepra física, o lado externo de Naamã, e curou também Naamã da lepra espiritual, transformando ele num cristão, num homem sadio, limpo. Saiu dali transformado e voltou novamente para a Síria para dar testemunho desse grande acontecimento que está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, que nós possamos, nesse instante, abandonar os nossos conceitos errados, que nós possamos, nesse instante, reconhecer que o nosso orgulho não vai levar nós a lugar nenhum. Nós devemos reconhecer que a nossa vaidade, que a nossa avareza, que o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso medo não vai nos conduzir a lugar algum. Somente o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de toda lepra, do pecado, da doença e da morte. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E resistir o diabo, e ele fugirá de vós, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, prezado amigo, inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos. Nós vamos fazer a oração da fé. O mesmo Deus de Eliseu está aqui, nesta tarde, neste momento sublime. Nós vamos orar a Ele,
vamos interceder por vocês que necessitam de uma oração. Você crê na oração da fé? Então, se você puder, coloca a sua mão sobre a sua enfermidade, no lugar aonde você sente dor ou aonde está a sua enfermidade, a sua doença. Se você não puder colocar a mão aí, coloca a mão sobre o seu coração, que nesse instante eu vou fazer uma oração da fé, vou interceder. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor é onipresente, Ele conhece o teu olhar, o teu caminhar, Ele conhece você por dentro e por fora, Ele conhece o teu lado direito e o teu lado avesso, Ele conhece todas as tuas qualidades e também conhece todos os teus defeitos. Então vamos chegar na presença de Deus com essa oração e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para vocês. Nesse exato momento, é o momento da oração da fé, é o momento que nós nos aproximamos de Deus e Ele de nós, para nos alcançar, para nos libertar pelo poder da oração da fé, assim como Ele fez com Naamã, Ele vai fazer com você agora mesmo. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, fizemos esta oração em favor dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora, dessas pessoas que estão me ouvindo. Ó Pai, Deus das luzes, Deus eterno, Tu és o Deus do amor. Agora, Senhor, eu te peço, venha ao encontro das necessidades de cada um que aqui está ouvindo a oração da fé. Tu sabe que esse Senhor tem problema nos seus olhos. Tu sabe, Senhor, que ele tem problema em seu rim, no seu estômago, no seu intestino, nos seus ossos, nos seus músculos, na sua cabeça, no seu corpo, na coluna, em toda parte do seu corpo, desde a planta do dedo do pé até o alto da cabeça. Essa senhora também tem os mesmos problemas. Essa criança, Senhor, Tu conhece o mais profundo do seu âmago. A Tua palavra é penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a medula e a divisão da alma. Ó Deus, Tu sonda o meu coração. Tu conheces, Senhor, todas as minhas lágrimas. Tu conheces o meu choro, o meu pranto, o meu sofrimento, assim como Tu conheces desse senhor, dessa senhora, desse cidadão, dessa criança que está ouvindo essa oração. Ó Deus, manda, Senhor, os Teus anjos agora sobre esta casa. Guarda esta casa, guarda esta família, guarda a sua plantação, guarda os seus animais, proteja este lar de toda e qualquer praga, de toda e qualquer doença. Eu repreendo e mando que saia toda dor dos ossos, a coluna, dos músculos, dores no estômago, na cabeça, no fígado, no rim, em todos os órgãos do corpo, desde o dedo do pé, as veias, os artelhos, as juntas. Que seja, Senhor, destruído o espírito de infecção. Saia dos seus ossos, saia da coluna, saia, em nome de Jesus eu ordeno, queima, Senhor, a enfermidade, queima os vírus que está em todo o corpo dessa senhora, desse senhor, dessa criança. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, saia toda doença, toda dor, toda enfermidade, saia e não volte mais para esse corpo. Eu declaro
declara esse corpos libertos pelo poder da oração da fé. Agora o Espírito Santo faça morada nesse coração. Senhor, perdoa os pecados dessas vidas que estão diante de mim, que estão ouvindo esta oração. Ó Deus eterno, no nome do teu Filho amado Jesus, eu declaro saúde, eu declaro bênção, eu declaro prosperidade espiritual. Supre as necessidades alimentares, os vestuários, supre, Senhor, com calçado, supre, Senhor, essa família com emprego, supre com a saúde, com a bênção dos céus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esse lar, agora, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus vos abençoe e que todos vocês, a partir de hoje, viva uma vida abençoada. Até amanhã. Que Deus vos abençoe e vos guarde e que todos vocês possam ter uma semana vitoriosa, cheia de bênção, de mãos dadas com o Senhor Jesus. Até a próxima live, se Deus quiser. E assim seja. Amém.